Bom, vamos discutir então um pouquinho sobre o trabalho realizado por um gás, ok? Para isso, eu vou pegar um exemplo aqui, um cilindro, né, que contém um gás no seu interior. E esse cilindro, ele tem um êmbolo que pode se movimentar, tá? Como se fosse um pistão, né, aqui dentro. Então ele tem um êmbolo aqui que nada mais é do que uma tampa. E essa tampinha, ela pode se movimentar para cima e para baixo. Ok? Então ela sobe e desce aqui. Aqui dentro o gás. E eu vou aquecer esse gás. Né? Então eu vou colocar fogo aqui. E aí o que vai acontecer com com as moléculas do gás? Né? Elas estão recebendo energia, consequentemente eu estou aumentando a energia interna do gás, né? Estou dando mais energia para essas moléculas, elas estão ficando mais agitadas. É, a pressão na parede do cilindro tende a aumentar. Né? Como esse êmbolo ele pode se movimentar para cima e para baixo, eu vou ter então essas moléculas aplicando uma força nesse êmbolo e fazendo com que esse êmbolo se movimente. Ou seja, ele estava nessa altura, né, no início, e após algum tempo de aquecimento, esse êmbolo ele foi lá para cima. Ele foi lá para cima, as moléculas ficaram mais espalhadas, né, uma temperatura maior, e esse êmbolo subiu, uma altura H. Quando isso acontece, eu posso falar que o gás realizou trabalho. Por que ele realizou trabalho? Ele transferiu parte da energia dele para o êmbolo, fazendo o êmbolo se movimentar. Ou seja, ele transforma parte da energia que ele recebeu, que é energia térmica, em energia mecânica. Ok? Então, antes da gente aprofundar mais nisso, a gente tem que relembrar o que é essa grandeza, né? Trabalho. E essa grandeza, vocês provavelmente já estudaram quando estudaram a parte de mecânica. Né? Então, o trabalho está relacionado à mudança ou à variação de energia de um corpo. Só que essa variação de energia ela não é de qualquer forma, né? Então, o trabalho, na verdade, ele fala, ele é a variação de energia do corpo através da aplicação de uma força. Por exemplo, se eu tiver um corpinho lá, um caixote, né, apoiado lá sobre uma superfície, e eu, por meio de uma corda, por exemplo, puxo esse caixote, né? Então eu exerço uma tração aqui e puxo esse caixote, a minha força aplicada ela pode gerar um deslocamento. Quando ela gera, quando ela gera um deslocamento, né? Um deslocamento D, eu falo que essa força fez com que a energia mecânica desse caixote ela variasse. Por quê? Vamos imaginar que essa caixa estivesse parada, por exemplo, igual a zero. Então ela está em repouso. Se depois de um tempo, eu apliquei a força, esse caixote se movimentou, lembrando que força é massa vezes aceleração, então ele está fazendo variar essa velocidade. Né? Então agora eu tenho uma velocidade 1 que é maior que a velocidade inicial. Eu sei que a aplicação dessa força fez a energia cinética desse corpinho variar. Era zero e deixou de ser zero. Ok? Então eu tive uma variação de energia através da aplicação de uma força. Para quem não lembra, né, eu posso calcular esse trabalho de uma força, como fazendo a multiplicação aí, né, do valor da força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. Quem que é θ? É o ângulo entre a força e o deslocamento, né? O deslocamento está aqui, ó. O deslocamento é um vetor deslocamento, ok? Esse é o vetor deslocamento.
e o θ é esse ângulo aqui, ó. Justamente esse ângulo, tá? O trabalho é máximo quando o ângulo θ vale zero. E aí o cosseno é máximo, né? Vale 1. Tá? Então, se o θ for igual a zero, o trabalho da força ele é máximo. Por que eu estou falando isso? Porque esse trabalho realizado por um gás, né, ele pode ser visto como uma transferência de energia, né, uma variação da energia mecânica do sistema. Ok? E como que eu faço, né, para ver isso? Né? Eu tenho que saber do trabalho, tá? E eu tenho que saber uma outra definição, que é a definição de pressão. E a definição de pressão, ela é pressão igual a força dividido pela área de aplicação da força. Então, se eu tenho uma área lá e eu estou aplicando uma força nessa área, se eu quiser saber a pressão que essa força está exercendo aqui, eu tenho que pegar a área, né, pegar o valor da força e dividir pelo tamanho da área. Tá? Então, para uma mesma força, se eu tiver uma área maior, eu vou ter uma pressão menor. Para uma mesma força, se eu tiver uma área menor, eu vou ter uma pressão maior. Né? Então, aqui, se aqui for P1, aqui for P2, para uma área menor, né, P2 é maior que P1. Né? Você pode pensar, um exemplo simples é pensar num salto alto, né, aquele salto fino. Se você pisa no pé de alguém ou se você sofre um pisão de um salto fino, ele vai doer muito mais do que se você for pisado com um tênis, por exemplo. Por quê? Porque a área que está suportando lá o peso da pessoa no salto fino é muito menor. Então a pressão exercida sobre o seu pé, né, que tomou o pisão, é muito maior. Ok? Então pensando nessas duas equações, eu consigo pensar ou extrapolar aqui para olhar para o trabalho de um gás. Tá? Como assim? Então vamos voltar lá para o gás. O gás ele fez o quê? Ele fez com que o êmbolo aqui se deslocasse uma altura h. Ok? Eu sei que trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ. Então a força, nesse caso aqui, do gás, é uma força aqui, né, nessa direção, perpendicular à superfície do êmbolo. Logo, se ele é perpendicular, ele está na mesma direção e sentido, nesse caso, do deslocamento. Logo, o cosseno aqui, na verdade, o θ vale zero, né? 0 grau. O cosseno, então, é 1. Cosseno de zero é 1. Ok? Então, eu vou ter, para o trabalho realizado por esse gás, se eu quiser colocar aqui na equação, vai ser essa força vezes o deslocamento gerado. Nesse caso, ele estava aqui numa altura, que eu posso chamar, sei lá, de zero, e ele foi deslocado para uma altura h, que é essa altura aqui. Então essa força fez ele deslocar uma altura h. Como o cosseno de zero é 1, eu posso deixar só o trabalho como força vezes altura, né? O deslocamento, que nesse caso é a altura. Bom, força, se eu olhar para essa equação aqui, ó, a força ela pode ser calculada como pressão vezes a área. Ok? Então eu vou jogar aqui, ó, no lugar da força aqui, eu vou colocar trabalho igual a pressão vezes a área vezes a altura. Ok? Que área que é essa? É a área do êmbolo. É a área desse êmbolo aqui. É a área de contato do gás com a superfície. Ok? E aí, voltando um pouco na matemática, né? O que é área vezes altura, né? Quando eu tenho
quando eu estou falando de um cilindro aqui. Área vezes altura é o volume do cilindro. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Área vezes altura é o volume do cilindro. Ok? Então eu posso escrever aqui o meu trabalho. Posso escrever o meu trabalho como sendo pressão vezes o volume. Só que o volume ele muda, né? Então eu vou escrever pressão vezes a variação do volume. A variação do volume. Ok? Ele estava com um volume inicial, né, que era isso aqui tudo, e foi para um volume final, que é isso aqui tudo. Ok? Então a força fez o volume variar de um estado inicial para um estado final. Ok? Então essa forma, essa equação serve para eu calcular o trabalho de um gás quando a pressão é constante. Então essa equação serve para calcular o trabalho de um gás quando a pressão é constante. Pressão constante. Né? Ou, falando em outras palavras, uma transformação isobárica. Ok? Então, essa é a equação para calcular o trabalho de um gás.